Ele está acalmando o vento na sua vida. Ele está acalmando a tempestade. Ele está jogando por terra todo o vento contrário. Mas sabe uma coisa, irmão? Que nem todo vento que vem, Deus ele está nesse vento. Nem todo fogo que vem, Deus ele está nesse fogo. Nem todo terremoto que vem, Deus ele está nesse terremoto. Você tem coisa que você tem que repreender. Quando você ouvir uma palavra contrária, eu não aceito diante do Pai. Uma certa vez uma pessoa falou uma experiência que aconteceu comigo. Uma certa vez uma pessoa deu uma carona para mim e falou que a minha irmã não tinha salvação. Crente. Que se diz que cantaram de Deus na igreja ainda. Eu não estou aqui atacando, eu estou falando que eu vivi aqui, quando estava de prova. Ela chegou para mim e falou bem assim, quando eu entrei no carro, o pessoal falou bem assim, a sua irmã não tem salvação. Eu falei, o quê, irmã? Não tem. Eu falei, olha, está repreendido em nome de Jesus. Porque se Deus ele fez uma obra na minha vida, não vai fazer mais pela minha irmã. Eita Deus! Jesus ele me deu uma coisa que eu nunca tinha na minha vida. A minha fé muitas das vezes estava no copinho de cachaça, no maço de cigarro, e outras coisas até por aí afora, que só Jesus para ter misericórdia. Então, irmão, não aceite palavra contrária na minha e na sua vida. Amém. Repreenda, porque Deus ele tem poder para repreender o mar, acalmar a tempestade. Uma certa vez eu estava passando ali no serviço e vinha como chegava ali parecendo aqueles boi bravos. Eu falei, na hora certa Jesus vai ter encontro contigo. Só Jesus em oração. Chegava de manhã cedo e nem bom dia dava para mim todas as vezes. Chegava em casa atrás e falava da minha esposa. Uma hora que ele vai ver que Jesus está na minha vida. Certo dia eu falei, Senhor, hoje é o dia que eu vou ter um encontro com aquele. Cheguei ali, Jesus me deu autoridade, eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu dou respeito até uma criança para me ser respeitado. E se tem uma pessoa que respeita o Senhor aqui dentro, sou eu. Ele, assim até não. Você desculpa, eu falei, não, porque é o seguinte, o que eu sou aqui, estou na minha casa, estou na igreja, onde o Senhor me encontrar, eu sou ali. Mas eu dou respeito até uma criança para ser respeitada. Então, irmão, não se preocupa se estão falando mal de você. É verdade. Não se preocupa se estão armando fogo para você. Mas é dela que vai cair. E você vai ser exaltado da paz de Deus. Esse dia, estava andando, quando eu estava vendo, Deus me revela, irmão, pensamento. Deus vai entrar a gente é de Deus de revelação, Deus que eu falo uma pessoa nunca mais tinha visto. Irmão, olha, Deus me revelava assim, pessoas assim querendo manjar suas velhas. Então ele me mostrava um escorpião, Deus vai tirar um sinal da parte do Senhor. Quando a gente grama a igreja, uma coisa que eu aprendi, logo quando eu cheguei aqui na igreja, eu ficava muito confuso com relação à revelação do Senhor, ele sabe. Outra vez, o Senhor permitiu chegar dentro da pastora, e eu ficava, não sabia, parecia que no meio do tiroteio, não sabia por dia mais. Aí a pastora chegou, né, com toda a bondade, né, que Deus deu para ela, a paciência, louva a Deus por a vida dela, meu pastor. Ela falou, não, vou te falar um negócio, olha, você tem que pedir o dom de discernimento. Falei, aí ela falava, eu tomei posse. Aquela noite era um milagre. Meu Deus. E aí, culto, madrugada, propósito gato, eu ia para a vigília e ali, Senhor, clamando ao Senhor, que a noite era milagre, querido. Que a noite era milagre. Para você buscar um dom da parte do Senhor,
Você tem que pagar o preço, que ali foi 1 ano, 2 anos, buscando ali. Eu creio, Jesus. E ali eu sou bem fácil, porque eu não sou porque ela tinha pastor. Eu não sei porque eles estavam numa vigília. E aí eu levantei, como primeiro, quase não consegui levantar. Aí começou ali, veio o pastor ali, usado pelo Espírito Santo de Deus mesmo, então foi. Ele entregou algo assim, eu falei, meu Deus, parece que um homem que conhece, que vai ser vive comigo, Senhor. Aí não é que eu fui comer, não. Esse olho eu falei, Jesus, traz mais uma confirmação, pai. Ele nem chegou no público do outro lado, desceu e entregou a mesma revelação. Hoje eu entrego o nome desse menino. Clamou de era milagre. Clamou de era milagre, irmão. Eu Você creio, tem que ter um dom da parte do Senhor. Uma bênção, um milagre, você tem que pagar o preço. Jejum, oração. É verdade. A palavra de Deus fala o quê? Crê nos meus profetas e você prosperará. Aleluia, Deus. Você tem que tomar posse do que sai aqui, ó. Está saindo na palavra de Deus aqui, ó. Deus. Ana, para alcançar o milagre da parte do Senhor, ele enfrentou muita tempestade, muita luta diante do Senhor, mas o Senhor ele foi fiel na vida de Ana. Ele não deixou Ana desamparada. Muitas das vezes você tem uma dorzinha no dedo, já quer largar de Jesus, já não quer vir mais para a igreja, já quer. Irmão, irmã, Jesus ele falou, olha, esforça, Josué. Põe de pé, Ezequiel. Eita Deus. Mas a gente está se tratando, Jesus me deixa, eu vou para a igreja, a minha vida não muda, a minha vida continua. Começa a dobrar o seu joelho, começa a jejuar, fazer diferente, meu irmão. Jesus chamou ele para fazer diferente. Hoje ele tem uma campanha aqui agora da segunda casa, será maior do que a da primeira. Agora da segunda casa vai ser maior do que a da primeira na minha vida. Vai, mas você tem que descer, tem que pagar o preço. No versículo 4 lá fala, te esforça, ó Jerusalém. Mas eu não vou dar para ele, não. Briga com todo mundo, briga com o vizinho, fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal do irmão. Irmão, eu toquei nos meus ungidos, eu maltratei meus profetas, irmão. Quando Jesus ele deixou essa palavra, irmão, ele está alertando em você. Não fala mal do teu irmão. Faz diferente. Jesus ele chamou para você fazer diferença. Ora, levanta um propósito de oração. Lá em Atos dos Apóstolos fala lá que Paulo, capítulo 28, Paulo ali fez uma fogueirinha na ilha de Malta. E ali ele pegou ali os gravetos e daí voou uma víbora, ou melhor, uma cobra, e se agarrou o braço de Paulo. Irmão, aquele que tem unção de Deus no toque, irmão. Ainda que tenta te matar, irmão. Ainda que tenta te morder, que nem a serpente, ó. Não vai acontecer nada. Porque Paulo tinha a unção de Deus, irmão. A cobra mordeu, picou Paulo. Mas não aconteceu nada, porque a unção de Deus era na vida de Paulo. Não brinca com os profetas do Senhor, não brinca com os pequeninos do Senhor. Glória a Deus. O Senhor falou, olha, fala tudo, eu vou parar aqui que o Senhor está mandando, meu irmão. Se você gostar de mim, um outro dia eu estava falando, vai até com o irmão Cleber, eu fiquei assim, vai ter que me engolir, irmão, vai ter que me amar. Ainda mais Jesus vai colocar um pouquinho de azeite e você está sobremesa. Meu Deus! É, irmão, vai ter que me engolir, vai ter que me amar se você quiser entrar no reino do céu. Ah, mas todo dia agora no céu, todo dia igreja, todo dia aqui, né? Irmão, Jesus te chamou, foi para você ser abençoado. Não foi para você ficar prostrado diante de palavras que Deus não se agrada. Deus ele colocou, ele falou assim, olha, eu te chamei para abençoar, não para amaldiçoar. E as palavras que saem da minha boca e da sua boca têm poder. Porque você viu a palavra de Deus, o profeta Eliseu, ele profetizou na
na vida da sua família que aconteceu. Ele falou assim, olha, daqui um ano certinho, Deus te concederá um filho. Então, sabe que a sua boca tem poder. Cuidado, vigia com as suas palavras que você fala. Deus tem que casar assim, ó, tem um anjo do seu lado, com a prancheta. Tomar cuidado. Porque Jesus, quando ele vai, ó, ele permite, ó, mas que deu uma cana passar dentro do menino, ó. Eita, Deus, Assim eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Convido aqui a nossa irmã Fátima, ela vai estar louvando o louvor, amém, igreja? A igreja se coloca em pé, amém? Glória a Deus. Trabalho, Aleluia. Aleluia. Você está de férias ainda? Não, pastor. Voltou já? Trabalho não, você faz que eu não trabalho. Voltou quando?